Encontre um trabalho que você ame e nunca precisará trabalhar. A frase famosa é sonho da maioria dos seres humanos. Um local onde trabalhar seja prazeroso e prevaleça a ética e o bom senso. Mas como encontrar esse trabalho que atenda às necessidades materiais e também alimente o espírito? Como ser feliz convivendo com pessoas difíceis, pressionado por metas e horários? No programa de hoje, o assunto é o trabalho e o nosso entrevistado é Jeter Giacomini. Ele vai nos explicar a visão espírita sobre a lei do trabalho e as profissões. O trabalho em si, o espaço do trabalho, é com certeza, depois da família, o grande espaço de reencontro para ajustes e desafios. E mais, sugestões de leitura, o Evangelho no ar e uma reportagem sobre a escolha da profissão. Nós já voltamos. Uma edição da Federação Espírita Brasileira. 0 Operadora 21 2187 8282. Todo ser humano tem uma habilidade especial. Uns a descobrem logo cedo, outros demoram uma vida inteira para saber o que faz de melhor. De onde vêm essas aptidões? Por que gostamos mais de umas atividades e não de outras? Veja na reportagem a seguir. 8 horas por dia, 5 dias por semana. Ao final de 35 anos de trabalho, são quase 13 milhões de minutos dedicados a uma atividade profissional. Mas há quem leve a necessidade de trabalho a extremos. A jornalista Juliana Neiva tem 2 empregos. Às 5h30 da manhã já está de pé. Bom, eu acordo todo dia em São Paulo, já discuto com a chefinha em São Paulo qual vai ser o assunto do dia. Daí eu passo a ler todos os jornais, entro na internet, todos os sites. Meu filho já acordou, já cuidei dele um pouquinho, já passei para nossa cama. Quando é 7h20, eu sigo para o local onde a equipe da televisão vai estar me esperando. Lá eu fico até umas 9 horas, o jornal começa, eu entro ao vivo, continuo lá. Depois eu vou para a redação, pego a pauta do dia, começo a trabalhar a pauta. Por volta de 1h, 1h30 eu fico liberada. Vou almoçar correndo. Quando dá tempo eu passo em casa, quando não, já vou direto para o segundo emprego. Nesse meio tempo eu tenho as outras atividades, né? Que eu também faço produção cultural, de teatro, de eventos, assessoria de imprensa. Então à tarde eu me dedico a me dividir entre todas as atividades. E à noite, segunda e quarta, eu tenho aulas de teatro, até às 9 da noite. 9h30 eu chego. É uma workaholic, uma palavra moderna que define a pessoa que trabalha obsessivamente. Juliana está muito satisfeita com a escolha profissional. Eu trabalhava num lugar só, se deixasse eu entrava às 7 horas da manhã, saía às 10 da noite, sábado, domingo, eu não tinha problema com feriado, com férias, eu queria trabalhar. E realmente é o que eu gosto muito de fazer, é o que eu sei fazer. Nem sempre é assim. Centenas de pessoas ainda não têm ideia da profissão que vão exercer. É o caso de Enio Couto. Ele tem 23 anos e já mudou de curso 3 vezes. Biologia, depois eu passei para ciência da computação, depois eu fui para fisioterapia e agora psicologia. O curso de biologia foi assim, aleatório, eu tinha que escolher alguma coisa vestibular e acabei a marca biologia, ciência da computação. A fisioterapia foi mesmo de afinidade, não tinha me identificado com o curso. Parte para psicologia, que é uma área totalmente... É natural ter dúvidas sobre a futura profissão, afinal, é atividade para a vida toda.
E mais, o Espiritismo ensina que o trabalho é uma lei da natureza que sustenta o corpo e faz muito bem à alma. No Brasil, cerca de 34% dos jovens faz algum tipo de trabalho voluntário. Nos Estados Unidos, são 62%. E a ONU, Organização das Nações Unidas, tem voluntários cadastrados em mais de 160 países. Aqui no Brasil, milhares de pessoas trabalham como voluntárias nas instituições espíritas. Fazem sopas, doam roupas, dão carinho e levam conforto a quem tem pouco, muito pouco. O voluntariado é democrático, não exige religião nem condição social. Basta boa vontade. Nós vamos continuar falando sobre trabalho, agora com o convidado Jeter Giacomini, diretor da Rádio Boa Nova. Jeter, o que é o trabalho no Espiritismo? O trabalho em si, o espaço do trabalho, é com certeza, depois da família, o grande espaço de reencontro para ajustes e desafios para o espírito. Diários. Diários, né? Realmente, esse espaço ele é só não é mais importante do que o espaço da família, porque é a nossa família do trabalho, né? Nós estabelecemos uma segunda família no espaço do trabalho. Então ali a gente tem as questões do próprio crescimento, e muitas vezes esse crescimento se dá por estímulos justamente com aqueles companheiros de trabalho problemas, que muitas vezes... E aí também que a gente se perde, né? Porque é um grande exercício de fraternidade, de solidariedade. Pelo menos deveria ser. Pelo menos deveria ser. Mas aí é onde efetivamente a gente vê muita a coisa da puxada de tapete, como falam, né? Então a gente vê muito esse tipo de coisa. Quer dizer, a gente está trabalhando, está evoluindo, está crescendo, e o Espiritismo tem uma contribuição importante nesse aspecto. Quando ele estabelece que ali é um espaço para esses reencontros, para essas oportunidades de crescimento, então tudo passa a ser visto como um grande desafio. E o trabalho não é problema, é um desafio. Jeter, vivemos numa sociedade em que nós temos todo tipo de atividade laboral, né? Vários tipos de trabalho. E esses trabalhos, essas atividades, têm pesos diferentes, têm inclusive importâncias diferentes. No plano espiritual também é assim? Bom, quando você fala no plano espiritual, eu na verdade estou entendendo o seguinte: esse trabalho que estamos realizando aqui, nosso aqui, nesse momento, e todos os outros, e todos esses que você falou, também são espirituais. São principalmente espirituais, porque eles refletem, inclusive, boa parte deles, o encaminhamento de toda uma tendência do próprio espírito, que vem trabalhando essa coisa através das várias encarnações, e muitas vezes é todo um projeto, todo um planejamento de crescimento individual e coletivo. No plano espiritual, existe também toda essa organização do trabalho, mas eu diria que lá a hierarquia é infalível. Lá efetivamente se ocupa com competência, né? Sem nenhuma usurpação. Então a relação de mérito e competência para estar nessa estrutura, nessa hierarquia, que não é uma hierarquia que oprime aqueles que estão abaixo, coisa que a gente não vê aqui no nosso ambiente de trabalho. A gente tem esses esquemas, esses jogos de poder. Então, muitas vezes, diretores ou mesmo o trabalho dos menores, né? Eu sou da equipe de fulano, da equipe de Beltrano. É um jogo... precisamos olhar o espaço do trabalho como uma realidade espiritual, como uma realidade de crescimento. Precisamos, Jeter, gostar do trabalho que fazemos? Bom, deveríamos. É claro que muitas vezes nós não estamos gostando e porque efetivamente não estamos, talvez, encontrando aquele trabalho que tem uma correlação com esse teu projeto espiritual.
Então, você muitas vezes, por força de todo um assédio aqui, na verdade a gente tem projetos de crescimento, mas muitas vezes eles se perdem devido à nossa opção, nosso livre-arbítrio. Então você vem para cá, muitas vezes, com projetos definidos em certas áreas de trabalho. Isso acontece muito com o jovem, porque ele está diante de muitas perspectivas. E há todo tipo de conselho. Isso, todo tipo de conselho, e aí há toda uma pressão em cima dele, principalmente na questão do sucesso profissional. Muitas vezes da própria família. Da própria família, principalmente da família. Principalmente da família. Ou então ele atento a essa própria realidade da sua alma, da sua vocação, daquilo que é mais necessário para que ele cresça, ele acaba, se não a pressão da família, é a própria pressão de fora. Mas, basicamente, a componente econômica pesa muito. Então, eu vou fazer... E aí, então, nós temos um mau profissional, um mau trabalhador, muitas vezes, que de repente, ele até segue em frente com o projeto, porque, afinal de contas, poxa, já investi tanto até agora aqui. Vou voltar para trás, vou começar de novo? Alguns fazem isso, têm muita coragem e se dão bem. Eu vejo muitas pessoas finalizando cursos e mais cursos acadêmicos e, de repente, tomando uma mudança radical. Por quê? Encontrou efetivamente aquele trabalho que é o ideal para a sua alma, para o seu espírito. Jeter, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para a segunda parte da entrevista sobre trabalho. Até já. Voltamos a falar sobre trabalho. Nosso convidado, Jeter Giacomini, diretor da Rádio Boa Nova. Jeter, queria só retomar um pouco essa questão da escolha da profissão, né? Porque tem pessoas que fazem um curso, enfim, desistem. Você dizia que era um ato de coragem abandonar aquele projeto inicial, ou mesmo concluir e depois começar um outro. É preciso o quê para uma decisão como essa? Uma sintonia muito fina com a tua própria alma, né? Considerando a alma como o espírito encarnado. Na medida em que ele encarna, ele fica sujeito a todo o encontro desafiador da sociedade, e aí então você vai ver até que ponto você está sendo fiel, você está atenta, você está ajustada, ou você está ligada, como dizem os jovens, né, no seu projeto. Então, porque o mundo te assedia, né? E nessa questão das profissões, já dissemos, tem a coisa do momento, tem a realidade econômica, o país precisa de X profissionais, há todo um estímulo. Para muita... A profissão da moda. Profissão da moda, né? Para muita gente que ainda está em estágios evolutivos, assim, menos elaborados, esses projetos todos preenchem uma finalidade. Mas na medida em que nós crescemos espiritualmente, nós vamos sutilizando o nosso próprio processo de aprendizado. E a gente começa, então, a escolher profissões que nos levem para esse crescimento cada vez de qualidade. O projeto é um crescimento de qualidade. E às vezes parece que esse estímulo ou esse resgate vem de onde menos se espera. Menos se espera. Eu diria o seguinte, né, que a sua alma... em algum momento, se você está atento a você mesmo, se você está num processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, se você está atento a essa dimensão espiritual que você tem em si, e se você entende que está aqui para isso, e atendendo a esta finalidade de crescimento, você tem muito mais abertura para estar percebendo esta oportunidade. Porque a gente se
sente incomodado. Estou fazendo, mas não é isso que eu gosto. Né? Caramba, isso aqui, estou ganhando até muito dinheiro, mas isso não me dá alegria, vontade de crescer, de fazer mais. Mas quando ele encontra a atividade profissional, né? Profissional é um prazer. Normalmente a gente associa o trabalho a uma coisa de sacrificial. Né? E já dizia Confúcio, se eu não me engano, você escolhe alguma coisa que você gosta de fazer, aí você não precisa trabalhar. E o trabalhador preguiçoso, Jeter? O trabalhador preguiçoso é alguém que está adiando o seu próprio projeto pessoal. Né? Na verdade, não é só um trabalhador preguiçoso, é uma pessoa preguiçosa, não é isso? Sim, isso, na verdade, eu diria que tem muitos fatores, muitas variantes que estão determinando isso daí. Pode ser um espírito relativamente jovem, né? Então, ele, de repente, alguma coisa lhe dá prazer. Nós somos direcionados pelo prazer, né? Só que muitas vezes nós temos que ver também a qualidade desse prazer. E o nosso prazer maior é de fazer as coisas com amor. O trabalho deve ser realizado com amor também, né? É uma grande expressão não só da nossa intelectualidade, mas da nossa sensibilidade. Então, quando você realiza um trabalho com amor, com carinho, você dá um outro colorido, né, às relações profissionais. O preguiçoso está muito longe de descobrir essas coisas. Ele pode ser por uma questão jovem, pode ser também ele marcado por essa questão do prazer, ainda ele está voltado muito mais para aspectos sensoriais da sua própria realização. Então, vai levar um tempo, ele vai ter que esgotar esse cálice, beber tudo isso daí e, vamos dizer assim, se saturar muitas vezes disso e perceber que isso aí já não satisfaz mais. Porque nós temos vários componentes dentro da gente. Né? Há todo um trabalho estudando esses aspectos da nossa própria personalidade, subpersonalidades, por exemplo, que a gente muitas vezes para em algumas delas. Né? Então, isso pode acontecer no ambiente de trabalho, com o preguiçoso principalmente. E o outro extremo, aquela pessoa que só pensa em trabalho, só trabalha o tempo todo. Existe um limite para isso? A resposta do Livro dos Espíritos é o limite das próprias forças. Né? Mas alguém contestando, ou vamos dizer assim, a própria revelação espírita, mas e daí? O workaholic, né? O workaholic, ele vai racionalizar essa sua própria ação fora de proporções de equilíbrio. E ele vai dizer, eu tenho muito mais força para trabalhar. Evidente que aí nós temos que colocar, trazer para a informação espiritual as outros, vamos dizer assim, os outros desafios que ele tem na vida. Então, eu diria, já dissemos aqui, que o trabalho só não é maior que o próprio reencontro que a família propicia. Então, quando ele, dentro do ambiente de trabalho, está sacrificando a sua família, já está comprometendo, né? Agora, essa personalidade é por demais estudada. É alguém que não percebe a proporção, a dimensão das coisas. Uma coisa é você mergulhar num projeto e temporariamente ser classificado como workaholic. A gente precisa ver isso, entender essa resposta, inclusive em várias situações. Nós temos trabalhadores que, principalmente aquele que trabalha com a pesquisa científica, muitas vezes você o olha, ele parece um workaholic. Por quê? Ele já está 3 ou 4 dias mergulhado num projeto, ele dorme lá no laboratório, entendeu? Mas o que ele está por descobrir, por servir muitas vezes a comunidade, ele não está sendo workaholic, ele está sendo intenso na sua atividade. Ele não pode fazer disso um hábito. Ele precisa depois, essa descompressão desse processo, ir para o social, para o lazer, né? Aliás, é muito interessante.
juízes na Alemanha, quando eles são avaliados, pergunta-se no ano quantas peças de teatro ele viu, quantos concertos ele foi, o que ele está lendo, porque ele não pode ficar... Uma avaliação mais completa, mais global. Exatamente. Jeter, uma pergunta corrente. Bom, se você ganhasse aquele mega prêmio sozinho na loteria, na Mega Sena, o que você faria? Uma resposta também comum. Primeira coisa é parar de trabalhar. E aí? Para de trabalhar e vai fazer o quê? Continuamos evoluindo nesse processo dessa forma? Ter muito dinheiro e simplesmente não trabalhar porque temos muito dinheiro? Olha, essa resposta é aquela que mais surge na mídia, mas a pesquisa com aqueles que ganharam não demonstra isso. Eu até agora não vi, e vi de vários, tive essa curiosidade, não vi ninguém que fez isso. Entendeu? Então, de alguma maneira, o prêmio não está indo para pessoas erradas. E se analisarmos que o prêmio vá para este perfil de pessoa que você está apontando aí, que esse que mais aparece na mídia, nós espíritas não acreditamos em acaso. Se ele naquele momento ganhou esse tremendo talento, porque essas oportunidades não caem do acaso. Então, se até esse momento, né, ele pensava em parar, agora ele vai ter que ficar mais esperto, porque se abriu para ele uma grande oportunidade. Ou ele a abandona e vamos dizer assim, se amedronta de alguma maneira, ou ele acorda, e definitivamente. E então percebe o grande talento que está na mão dele. Porque os desafios, né, a gente está falando de trabalho, o trabalho nos leva à riqueza, e aqui muita gente que fala, ó, trabalho, e estou sempre na pobreza. Na verdade, primeiro, ser pobre não é uma doença, é até uma virtude você conseguir viver com o necessário. Só que hoje parece que viver com o necessário é você pobre. Claro, a gente não pode pensar, tem que pensar em parâmetros, né? As pessoas têm que ter uma condição mínima de sobrevivência. Isso é um outro capítulo para um outro programa analisar essa questão. Mas nós, através do trabalho, nós podemos criar as riquezas. Mas a riqueza material é um lado da questão. Ali o espírito está tendo uma grande oportunidade de realização. E os desafios da riqueza são muito maiores do que o da pobreza. Porque, como a própria revelação espírita coloca, os espíritos colocam, o poder de corrupção da riqueza é uma coisa muito forte. Então, é até relativamente perigoso ser rico ou receber essa fortuna. Vai responder por isso. Jeter, muito obrigada por essa sua entrevista, por essa sua participação no programa Terceira Revelação. No emprego que nos sustenta materialmente, temos de conviver com chefes e companheiros de trabalho. Passamos com eles a maior parte de nosso dia. Por isso, não é difícil que se estabeleçam relações de amizade ou de conflito nesses ambientes. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um texto precioso sobre este assunto: os superiores e os inferiores. Nesse texto, se lê que o homem presta contas a Deus sobre o uso que faz da autoridade. Aquele que está em posição de comando não deve julgar que é um privilegiado. Se a autoridade fosse um privilégio, jamais seria retirada. Deus confere a autoridade a título de missão ou de provação. Quem tem poder sobre outras pessoas não deve esquecer que tem almas sob sua responsabilidade e que responderá pela boa ou má diretriz que dê a elas. Sobre o chefe ou o governante recairão as faltas que os subordinados cometam e os vícios a que sejam arrastados por causa dos maus exemplos e das ordens que receberem. Por outro lado, o bom chefe também colherá os frutos de seus esforços em conduzir seus subordinados ao bem. Se Deus permite que haja subordinados, não é para que sejam escravos da vontade, dos caprichos
ou da ganância de seus superiores. Mas se o superior tem deveres a cumprir, o subordinado também os tem, e são igualmente sagrados. A consciência do empregado lhe diz que deve cumprir esses deveres até mesmo quando o chefe errar. Não é porque o outro erra que também devemos errar. Pense, toda negligência no trabalho resulta em prejuízo para aquele que paga o salário do trabalhador. Isso seria justo e ético? O homem consciente de seus deveres jamais se afasta do caminho reto. As distinções sociais nada significam para Deus. Todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre é para o bem. Em uma vida, ocupamos posições de comando, em outras somos comandados. Em todas as circunstâncias, entretanto, devemos agir de forma correta, fazendo aos outros somente o que desejaríamos que fizessem. Instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Durante 12 anos, Kardec publicou na Revista Espírita diversos ensinamentos que agora estão reunidos em um único livro. São orientações valiosas para os espíritas e sobre a prática do espiritismo no dia a dia. Organizado por Evandro Noleto, o livro é mais uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Faça seu pedido pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282. Queria saber como é uma sessão espírita. Tipos de sessões espíritas: sessões de estudo, sessões de atendimento fraterno, sessões em que nós nos colocamos em contato com os espíritos para, através da mediunidade, recebermos orientações do mundo espiritual em relação à conduta, em relação a procedimentos de auxílio aos mais necessitados, tanto quanto de esclarecimentos às questões que estão em pauta no estudo dentro de uma determinada sessão. A mediunidade, encarada como a faculdade natural que possibilita ao homem o contato com o mundo dos espíritos, é utilizada nas sessões espíritas em benefício daqueles que mais necessitam. Palavras, Jesus fala da compensação que vão ter os que sofrem e aponta o caminho da resignação. As dores deste mundo são o pagamento de dívidas de vidas passadas. Suportadas pacientemente na terra, essas dores poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Quando quitamos nossas dívidas, somos felizes, pois esse é o caminho da liberdade espiritual. O programa de hoje está terminando. Se você tem sugestões ou perguntas, escreva para nós. O nosso e-mail é tv@febnet.org.br. Tenha uma ótima semana.